Bom dia, meus queridos e minhas queridas! Hoje iremos apresentar o trabalho que eu pedi para todo mundo pesquisar. E agora eu vou fazer a chamada, tá bom? Bom dia. Bom dia, Vitor. Vitor, presente. Sammy, presente. E aí, Sammy, estão presente? Otávio, Presente. Jean. Presente. Então, semana passada eu tinha pedido para vocês pesquisarem algumas coisas sobre pressupostos processuais. Vocês pesquisaram? Sim. Ok. Então vamos fazer assim, eu vou perguntar e vai ser um trabalho oral, vocês vão responder, tá bom, gente? E no final eu vou explicar um conceito que eu não pedi para vocês pesquisarem. Então vai lá. Jean, Otávio, Sammy, Vitor. É um prazer ter todos vocês. Então, eu vou perguntar primeiramente ao Vitor. Vitor, o que é um impulso processual? Bom, professor, eu anotei o seguinte a respeito dos impulsos processuais. Basicamente, o impulso processual, ele é uma forma onde tanto as partes quanto o Estado, ou o representante do Estado, na maioria dos casos o juiz, ele meio que tem a obrigação de fazer com que o processo ande, seja no começo dele, seja no final, seja no meio. Ele tem a obrigação de fazer com que o processo ande para que ele não empaque, ele não fique parado. Eu também vi que o processo passa por fases, que é a postulatória, a probatória e a decisória. A postulatória sendo onde as duas partes meio que demonstram suas intenções no processo. A probatória é onde as partes meio que comprovam os fatos apresentados. Elas mostram as provas a respeito dos fatos apresentados. E depois, a decisória é onde o juiz faz cumprir a lei, exerce o poder, a obrigação do Estado naquele processo. Nessas três fases, então, a gente tem fases onde o impulso processual cabe ao juiz e fases onde o impulso processual cabe às partes. Por exemplo, em um processo civil ou em um processo trabalhista, o impulso inicial, geralmente, ele é de responsabilidade das partes. As partes têm que meio que entrar na justiça para ir atrás disso. Agora, se a gente for olhar, por exemplo, em um processo penal, por algumas vezes o impulso inicial pode ser do Estado, porque, por exemplo, na concessão de um habeas corpus. Só que a gente também tem categorização para quando, por exemplo, você sendo juiz e eu sendo uma das partes, se eu tenho esse impulso processual, se categoriza como um princípio heterodinâmico. Se você, como juiz, tem esse impulso processual, se categoriza como um princípio autodinâmico. Então, é assim que eles meio que categorizam esses impulsos. E também a respeito do grau de jurisdição. Porque, assim, tem alguns processos que são obrigatoriamente levados para o segundo grau, para a segunda instância. Então, nesses processos, o impulso inicial para levar para a segunda instância parte do Estado, ou seja, ele é autodinâmico. Mas, fora esses, todos os outros processos que vão para a segunda instância são heterodinâmicos, porque partem sempre de uma das partes. É isso que eu entendi da matéria. Ótimo. Eu vou te dar uma nota 9, porque você não deixou muito claro sobre autodinâmica e heterodinâmica. Autodinâmica é quando o Estado mesmo, gente, ele propõe dar andamento num ato processual, enquanto heterodinâmica é onde as partes elas procuram dar andamento nos atos processuais. Ok? Mas foi muito bom. Eu gostei muito do professor. E agora minha pergunta vai um pouco para a Sammy, que a respeito daqueles documentos que eu passei, qual que seria o seu estudo sobre fato, ato e negócio jurídico? Então, o que eu pesquisei sobre os fatos, atos e negócio jurídico foi basicamente que os fatos são acontecimentos naturais ou então históricos. E eu tenho os fatos jurídicos, que são resultantes dos acontecimentos naturais da atividade humana. Com isso, tem os fatos jurídicos irrelevantes, que seriam os que não produzem nenhuma consequência para o direito, né? E tem também os
processo, ou processual, que eles são os fatos que têm uma natureza processual, que são coisas que têm relevância para o processo. Também dei uma olhada no fato jurídico do lato sensu, seria aquele acontecimento capaz de produzir uma consequência jurídica, que é... Ai, meu Deus, e o estricto sensu, que é o fato natural. Mas o lato sensu engloba o humano e o natural, e o estricto sensu só engloba o natural. E o ato jurídico, o estricto sensu também, eu vi sobre que ele produz, o ato humano produz um direito que traz para o direito efeitos jurídicos. E o ato jurídico do negócio jurídico é o ato que produz algo determinado, um efeito determinado. Aí eu tinha olhado nas literaturas do Leone, que ele fala sobre, tipo assim, que o ato processual, ele tem eficácia só se ele foi feito fora, ou no processo ou fora do processo. O Leone fala que não tem importância se foi feito antes ou depois, como as intimações. Mas já o Leibman, ele fala que só vale os que foram feitos no processo e pelos sujeitos processuais. Por exemplo, a procuração e eleição de foro. Gostei bastante, Sam. Vou te dar um 10. Aprende com a vida. E agora eu vou perguntar pro Otávio. Otávio, o que você aprendeu no documento que eu passei sobre prazo, tempo e caduço no processo? Então, professor, o prazo, ele diz respeito a uma fração do tempo entre o termo inicial e o termo final. Não pode confundir termo e prazo. Então, o termo final, então, ele é a prática dos atos processuais dentro do interprocesso, que é esse prazo entre cada termo. E há de ser praticado, senão pode ocorrer a caducidade do ato processual. E sobre os prazos, a gente tem diversos aspectos classificatórios. Em efeito de tempo, a gente pode falar de prazo dilatório, que esse não permite a prática do ato processual. Ele só vai ser dado andamento após o termo final, que se finda e o processo começa a se realizar. E este é um direito disponível que pode ser retirado ou diminuído por convenção entre as partes. E, em contrapartida, a gente tem os prazos peremptórios. Esses são decorrentes de lei, também como os anteriores, porém não pode haver redução ou prorrogação, são cogentes, então é completamente diferente dos atos disponíveis. E, de acordo com o CPC, o juiz pode até reduzir esse peremptório se porventura houver anuência das partes. Na letra da lei fala, no artigo 222, parágrafo 1º, ao juiz é vedado reduzir os prazos peremptórios sem anuência das partes. Então, deve haver esse diálogo entre juiz e parte. A preclusão é uma das consequências do prazo peremptório não cumprido, mas isso não ficou dentro do que eu estudei, eu só fui pesquisar por fora. E quanto à origem dos prazos, a gente tem os prazos legais, os judiciais, que são os prazos legal determinado por lei e não pode ser alterado pelo juiz. Aqueles que são para responder demanda, para dar início ao processo. Os prazos judiciais são determinação do próprio juiz, que determina o despacho, a sentença e possibilita a prorrogação do processo. O prazo convencional é aquele negócio jurídico entre as partes. O juiz deve homologar, mas para ele ter atividade, o juiz deve homologar essa convenção para suspender o processo ou para outros fins. Quanto ao alcance dos prazos, a gente tem um prazo comum, é aquele que corre entre ambas as partes. As duas partes são vinculadas a esse prazo comum. É para especificação de prova, por exemplo. Os prazos individuais correm apenas para uma parte, quando a demanda é só para determinada parte, o autor ou o réu, no processo. Os prazos especiais diz respeito àquele que beneficia uma das partes. A gente tem exemplo do Ministério Público, que em diversas causas tem prazo dobrado para apresentação de prova e atos no decorrer do processo. A gente tem ainda a seleção dos prazos como sendo próprios e impróprios, que são para quem são definidos. Os prazos
prazos próprios são para as partes parciais do processo, ou seja, as partes autor-réu e quem mais for de direito. Esses devem ser respeitados, pois o descumprimento gera consequência grave no processo, bem como a caducidade e outros malefícios ao processo. Os prazos impróprios, ou a doutrina chama eles de prazos programáticos, são aqueles que são definidos pela doutrina e diz respeito aos juízes e aos servidores da justiça. Não gera consequência no processo, gera medidas disciplinares para esses agentes, né? O juiz e os servidores, escrivão. Por exemplo, se o juiz demorar para proferir a sentença fora do prazo, ele provavelmente será conduzido a uma medida disciplinar para correção desse ato. E foi isso que eu estudei sobre os prazos. Bom, Victor, aprende com o Otávio. Você tirou 9, ele tirou 9,5 e a Sammy tirou 10. Agora eu gostaria de perguntar para o Jean o que ele acha sobre os princípios do trabalho. Os informativos, eu vou falar sobre o que eu estudei foi sobre os informativos dos processos, dos atos processuais, a ordem cronológica na prática dos atos processuais e o calendário para a prática dos atos processuais. Os informativos dos atos processuais estão sujeitos à forma pré-estabelecida. Essa forma que todo ato processual ele deve ser previsto em lei. E essa norma está no artigo 188 do CPC, e os principais atos processuais que não estão previstos, que não dependem da exigência legal, a petição inicial, a contestação, a réplica e assim por diante. Os atos que dependem da ação da parte. Esses não dependem da exigência legal. E esses atos são regidos pelos princípios da legalidade, da publicidade, da instrumentalidade, que todo ato tem que ter uma finalidade. O ato não pode ser um fim em si mesmo, ele deve ter uma finalidade. E o princípio da sanabilidade. Quando tem um vício, tem um erro no ato processual, esse ato não precisa ser anulado por questões de inobservância de forma, enfim. E de ordem cronológica, na prática dos atos processuais, que isso também é novo no Código de Processo Civil, são a exclusão dos pedidos de preferência. A exclusão dos pedidos de preferência, que está no artigo 12, essa exclusão é para que um processo não atropele o outro que já estava mais velho no andamento. E o calendário da prática processual, ele é estabelecido no artigo 191, que são as questões de autocomposição das normas, que elas podem ser unilaterais, de renúncia, de reconhecimento, e bilaterais, que dependem da vontade das partes. Então, agora eu queria parabenizar a todos, parabéns, o trabalho foi ótimo, e agora eu gostaria de falar sobre alguns conceitos que eu não pedi para vocês, porque eu queria pesquisar e passar para vocês. O primeiro é revelia. A revelia acontece quando a pessoa tinha que agir, só que ela não age, então ela é omissiva. E essa revelia acontece tanto para o autor quanto para o réu. E o outro conceito é a preclusão, que é a perda de um direito por você não exercê-lo durante um determinado tempo, ou então você exercê-lo e perdeu o direito de exercê-lo novamente. Então, o primeiro tópico que eu falei é a preclusão temporal e o segundo é a preclusão consumativa. E por fim tem os atos processuais, que devem ser respeitados ao longo da cadeia processual. Então, num ato processual a gente não pode ter nenhum tipo de vício, porque esse vício ele vai contaminar todos os outros atos processuais. Então é um efeito dominó, onde um ato processual, que é esse dominó, cai e vai derrubando todos os outros atos por causa de algum efeito perverso nesse ato processual. E esse fato é conhecido como o princípio da causalidade. E é isso, gente. Parabéns pelo trabalho.